No fundo da sua alma, você sabe que não nasceu para ser comum, mas para carregar uma missão divina que o mundo precisa ver. Quando Deus coloca sua unção sobre uma pessoa, o mundo não pode ignorá-la. A presença de uma pessoa perigosamente ungida abala os próprios fundamentos das trevas. Mesmo aqueles que não creem em Deus sentirão algo diferente em você. Alguns serão atraídos a você, buscando respostas, sabedoria e cura. Outros o desprezarão sem motivo, porque o espírito dentro deles resiste à luz que você carrega. Pense nos profetas de outrora, homens e mulheres que andaram em poder divino. Eles não buscavam fama, mas reis os consultavam. Eles não perseguiam influência, mas nações foram abaladas por suas palavras. Antes de começar, deixe um nos comentários, se você quer mudar sua vida hoje. Curta, compartilhe e não perca o final. Tem uma surpresa incrível esperando você. Quando você é perigosamente ungido, não precisa lutar por reconhecimento. Sua unção exige atenção onde quer que você vá. A atmosfera muda, as trevas fogem, fortalezas se quebram e corações são convencidos. Mas não se engane. Essa unção vem com um custo. O inimigo não ficará de braços cruzados e permitirá que você opere livremente. Batalhas surgirão, às vezes, dos lugares menos esperados. Amigos podem se tornar inimigos, portas podem se fechar antes que outras se abram milagrosamente. Você passará por temporadas em que se sentirá isolado, incompreendido e até atacado. Mas em tudo isso, você deve lembrar: você não está sozinho. O mesmo Deus que o ungiu é aquele que o sustentará. Quando você carrega a unção perigosa de Deus, você não pode ser escondido. O mundo a reconhecerá, o inferno a reconhecerá e, mais importante, o céu já a declarou. No momento em que você carrega uma unção perigosa, você se torna um alvo. O inimigo não perde tempo com crentes mornos ou cristãos passivos. Ele vai atrás daqueles que são uma ameaça ao seu reino. Se você é verdadeiramente ungido por Deus, experimentará uma guerra espiritual incomum, intensa e, às vezes, até implacável. Essa guerra não é apenas as lutas habituais da vida. É uma batalha contra forças que você não pode ver com olhos humanos. Sua mente será atacada com dúvida, medo e desânimo. Pessoas se levantarão contra você inesperadamente. Situações que parecem normais à primeira vista se transformarão em campos de batalha espirituais. Isso acontece porque a unção que você carrega é perigosa. Perigosa para o reino das trevas. Olhe através das Escrituras e você verá esse padrão. No momento em que Davi foi ungido, ele deixou de ser apenas um menino pastor. Ele se tornou uma ameaça. Antes de sua unção, ninguém lhe dava atenção. Mas assim que a mão de Deus esteve sobre ele, Saul procurou matá-lo. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, ele enfrentou 40 dias de tentação no deserto. O inimigo tentou quebrá-lo antes que ele pudesse andar em sua missão completa. É o mesmo com você? A guerra que você enfrenta não é aleatória. A oposição não é acidental. O inimigo vê algo em você que outros talvez ainda não reconheçam. O peso do seu chamado atrai batalhas. Mas aqui está a boa notícia. Se o inimigo está lutando contra você, significa que ele teme o que você está prestes a fazer. Se você sente um chamado maior, comente "Eu sou escolhido" e inscreva-se no canal. Fique até o fim, porque algo poderoso vai te impactar. É por isso que a oração não é uma opção, é uma necessidade. Uma pessoa perigosamente ungida não vence batalhas pela força humana, mas permanecendo na presença de Deus. O inimigo pode vir contra você, mas ele não pode derrotá-lo, porque aquele que o ungiu é o mesmo que luta por você. Então, quando a guerra se intensificar, não se desanime. Quando ataques vierem de lugares inesperados,
Não perca o ânimo. A batalha é a prova da sua unção, e o Deus que o chamou lhe dará a vitória. Quando você é perigosamente ungido, você notará algo incomum. As pessoas ou o amarão profundamente ou o rejeitarão ferozmente. Não haverá meio termo. Você carregará um aroma que atrai alguns e repele outros. Isso não é por causa da sua personalidade, sua origem ou mesmo suas ações. É por causa da unção em sua vida. O Espírito de Deus em você expõe os espíritos nos outros. Aqueles que têm fome de Deus serão atraídos a você, sentindo algo diferente, algo poderoso. Mas aqueles que vivem nas trevas o resistirão, mesmo que não entendam completamente o porquê. Olhe para a vida de Jesus. Ele carregava a maior unção que o mundo já viu. Os quebrantados, os desesperados, os perdidos corriam até ele. Mas os fariseus, os líderes religiosos e aqueles que se sentiam ameaçados por sua autoridade o odiavam. Eles conspiraram contra ele. Eles não o suportavam. Por quê? Porque sua presença os convencia. Será o mesmo para você. Algumas pessoas celebrarão a unção em sua vida. Elas a honrarão, a apoiarão e serão abençoadas por ela. Mas outras tentarão silenciá-lo, desacreditá-lo e até virar pessoas contra você. Você pode perder amizades. Você pode ser traído por aqueles em quem confiava. Você pode se encontrar em situações onde se pergunta: o que fiz de errado? Mas lembre-se, não é sobre você. É sobre o que você carrega. A unção faz você se destacar e nem todos se sentirão confortáveis com isso. Alguns entenderão mal seu fogo. Outros invejarão seu favor. E alguns o resistirão simplesmente porque estão resistindo ao próprio Deus. Mas você não pode apagar sua luz para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você não pode silenciar a verdade para manter a paz. Você não foi chamado para ser querido. Você foi chamado para ser perigosamente ungido. Então, mantenha-se firme. Ame aqueles que o amam. Ore por aqueles que o opõem. E nunca esqueça: se o mundo rejeitou Jesus, também rejeitará você. Mas no final, a unção sempre falará por si mesma. Quando você é perigosamente ungido, portas se abrirão para você que você nunca bateu. Oportunidades o encontrarão que você nunca perseguiu. Pessoas serão atraídas a você que você nunca esperava conhecer. Esse é o poder do favor divino. Quando Deus coloca sua unção sobre você, você não precisa forçar seu caminho para lugares. Deus abre um caminho para você. Onde outros lutam, você entrará com facilidade. Onde outros veem barreiras, você verá avanços. Olhe para a história de José. Ele foi traído, vendido como escravo e jogado na prisão. Mas por causa da unção em sua vida, ele foi elevado do poço ao palácio. Ele não fez campanha por uma posição na corte de Faraó. Ele não manipulou seu caminho para o favor. A unção de Deus sobre ele criou um encontro divino que ninguém poderia impedir. Isso é o que acontece quando você carrega uma unção perigosa. Deus o conectará com as pessoas certas na hora certa. Você se encontrará em lugares onde suas qualificações não correspondem, mas sua unção, sim. Você verá portas se abrirem sem explicação humana, porque nunca foi sobre você. Foi sobre o que Deus colocou dentro de você. Quer mais mensagens como essa? Curta agora, comente, quero mais e ative o sininho. O final deste vídeo vai te surpreender. Então não saia daí, mas esteja pronto. Nem toda porta aberta é de Deus. O inimigo também abre portas para distrair e destruir. É por isso que o discernimento é crucial. Você deve se mover com sabedoria e oração. Só porque uma oportunidade parece boa, não significa que é de Deus. Mas, quando a mão de Deus está sobre sua vida, você não precisará manipular, implorar ou comprometer. Seu favor fará o que o esforço humano nunca poderia. Então não persiga posições.
Persiga a presença dele. Não lute por plataformas. Lute por pureza. E observe como Deus o coloca exatamente onde você precisa estar, de maneiras que nenhum homem pode explicar ou negar. Quando você é perigosamente ungido, a revelação flui sem esforço. As Escrituras se abrem para você de maneiras que outros lutam para compreender. Você começa a ver além da superfície. Você discerne mistérios escondidos na palavra de Deus que muitos ignoram. Isso não é porque você é mais inteligente ou educado. É o Espírito de Deus ensinando você. Jesus disse em João 16, versículo 13: Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Quando a unção está sobre sua vida, o próprio Espírito Santo se torna seu professor. Você lerá um versículo que viu 100 vezes antes, e de repente verá algo novo, algo poderoso, algo transformador. Essa revelação não é apenas para seu benefício, é para a missão que Deus lhe deu. Quando você fala, as pessoas dirão: nunca ouvi isso explicado assim antes. É porque você não está falando com sabedoria humana, mas com revelação divina. Suas palavras carregam peso. Elas quebram cadeias, abrem olhos, mudam atmosferas. Mas tenha cuidado. A revelação atrai oposição. Quanto mais Deus revelar a você, mais o inimigo tentará silenciá-lo. Olhe para Jesus. Os líderes religiosos não o suportavam porque ele falava com uma autoridade que eles não podiam igualar. Eles liam as mesmas escrituras, mas lhes faltava a unção. E porque não podiam entendê-lo, o rejeitaram. Será o mesmo para você. Nem todos celebrarão o que Deus lhe mostra. Alguns o questionarão. Alguns o resistirão. Alguns até o atacarão por isso. Mas não se desanime. Se Deus lhe deu revelação, é porque Ele confia em você com ela. Então guarde-a. Permaneça humilde. Permaneça ensinável. Permaneça na presença dEle. Porque quanto mais você se render a Ele, mais profunda será a revelação e mais perigosa será a sua unção. Quando você é perigosamente ungido, você sente o peso da responsabilidade. A unção não é apenas poder, é um fardo. É um chamado que exige sua vida, sua obediência, sua rendição. Muitas pessoas querem os benefícios da unção, mas não querem o peso que vem com ela. Elas desejam os milagres, a influência, as portas abertas, mas não percebem que quanto maior a unção, maior a responsabilidade. Quando Deus coloca a sua unção sobre você, Ele lhe confia algo sagrado. Você não pode lidar com isso de forma descuidada. Você não pode tratá-lo levianamente. Olhe para os profetas de outrora. Jeremias carregava um fardo tão pesado que uma vez exclamou em Jeremias 20, versículo 9: Não mencionarei sua palavra, nem falarei mais em seu nome. Mas ele não pôde parar. O fogo de Deus ardia dentro dele. Quando você é verdadeiramente ungido, você não pode se afastar do seu chamado, mesmo em momentos de exaustão, mesmo quando se sente indigno. O peso da missão continua puxando você de volta para Deus. Você está pronto para algo transformador? Deixe um like, comente: Deus me chamou, e inscreva-se. Tem uma revelação especial no final, só para você. Esse peso é o que o acorda no meio da noite para orar. É o que o faz chorar por almas, mesmo quando ninguém mais vê. É o que o leva a andar com maior disciplina, porque você entende que sua vida não é sua. A unção vem com um custo. Ela exige consagração, sacrifício e obediência. Mas aqui está a boa notícia. Você não carrega esse peso sozinho. Jesus disse em Mateus 11, versículos 29 e 30, Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A razão pela qual algumas pessoas caem sob a pressão é que tentam carregar a unção com sua própria força. Mas o segredo é este: quanto mais você se apoia nele, mais ele carrega por você. Então, não fuja do peso.
Abrace-o. Deixe que ele o leve aos seus joelhos. Deixe que ele o lembre que Deus confiou a você algo poderoso. E enquanto você permanecer na presença dele, ele lhe dará a força para carregá-lo. Quando você é perigosamente ungido, sua presença sozinha agitará a atmosfera. Você não precisará dizer uma palavra. As pessoas sentirão algo diferente em você. Alguns serão atraídos a você, enquanto outros se sentirão desconfortáveis. Isso é porque a unção carrega a autoridade espiritual. Não é apenas um título ou uma posição. É uma marca do céu. Quando você entra em um lugar, demônios a reconhecem. As trevas a sentem. O reino do inferno sabe que você chegou. Assim como quando Jesus entrava em certos lugares, as pessoas ou corriam até ele para serem curadas ou reagiam em oposição. O mesmo acontecerá com você. Você já notou que algumas pessoas ficam agitadas ao seu redor, mesmo quando você não fez nada de errado? É porque seu espírito irrita os espíritos que as controlam. Quando você é perigosamente ungido, sua vida será marcada por milagres e avanços incomuns. Coisas que parecem impossíveis para outros acontecerão sem esforço em sua vida, não por causa da sua força, mas por causa do poder de Deus repousando sobre você. Quando a unção é pesada em você, portas se abrem que nenhum homem pode fechar. Recursos aparecem quando parece não haver nada. Montanhas se movem com uma simples palavra. A cura flui, cadeias se quebram, não por causa de quem você é, mas por causa de quem Deus é em você. Olhe para a vida de Elias. Ele era um homem como nós, mas quando orava, fogo caía do céu. Quando falava, a chuva parava por 3 anos e meio. Quando chamava por Deus, milagres seguiam. Isso não era habilidade humana, era o poder da unção. Se você carrega uma unção perigosa, notará que as pessoas ao seu redor experimentarão avanços apenas por estarem conectadas a você. Suas orações mudarão situações. Sua presença em um lugar fará com que as coisas se alinhem de maneiras que outros não podem explicar. A mão de Deus sobre você não é apenas para você. Ela transborda para aqueles ao seu redor. Mas lembre-se, milagres não são o objetivo. Eles são a evidência. O verdadeiro sinal da unção não é apenas o que Deus faz através de você, mas o quão próximo você anda com Ele. Milagres seguirão, mas seu coração deve permanecer focado no doador de milagres. Então, permaneça humilde, permaneça submisso, mantenha seus olhos em Jesus. Porque quando você é verdadeiramente ungido, Deus se mostrará forte de maneiras que ninguém pode negar. Quando você é perigosamente ungido, suas palavras carregam poder. Você notará que quando fala, as coisas mudam. Suas palavras não são mais apenas frases vazias. Elas se tornam armas no espírito. Isso é porque a unção não repousa apenas em sua vida, mas em sua boca. Quando você declara algo sob a liderança do Espírito Santo, isso carrega a autoridade divina. Situações mudam. Cadeias se quebram. A cura se manifesta. O inimigo foge. Não por esforço humano, mas porque Deus colocou seu poder em sua voz. Olhe para os profetas de outrora. Quando Elias falava, a chuva parava e começava. Quando Ezequiel profetizava, ossos secos voltavam à vida. Quando Jesus comandava, demônios tremiam e saíam. Por quê? Porque suas palavras não vinham deles mesmos. Elas eram ungidas por Deus. Quando você carrega esse tipo de unção, as pessoas notarão que suas palavras tocam o coração. Você não precisará argumentar ou tentar provar a si mesmo. A unção fará o trabalho. Alguns ouvirão você falar e se sentirão convencidos. Outros se sentirão encorajados, capacitados ou até curados. Suas palavras não retornarão vazias. Elas cumprirão o que Deus as enviou para fazer, como diz Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
mas fará o que desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. Mas com esse poder vem grande responsabilidade. Você não pode falar de forma descuidada. Você não pode usar suas palavras para destruir, amaldiçoar ou espalhar negatividade. O que você diz tem peso. Se esta mensagem toca seu coração, comente. Amém? E compartilhe com quem precisa ouvir. Não pule o final. Algo inesperado está vindo. É por isso que pessoas perigosamente ungidas devem ser cuidadosas com sua fala. Uma única palavra sua pode construir ou destruir, abençoar ou prejudicar. Então, guarde sua boca. Fale apenas o que Deus o leva a falar. E quando Ele lhe der uma palavra, declare-a com ousadia. Porque o que você fala em obediência abalará os céus e mudará a terra. Quando você é perigosamente ungido, você enfrentará uma guerra espiritual intensa. O inimigo não ataca aqueles que são mornos. Ele não perde tempo com aqueles que não representam ameaça. Mas quando você carrega uma unção poderosa, você se torna um alvo. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior é a resistência. O inimigo vê o chamado em sua vida e fará tudo o que puder para detê-lo. Ele atacará sua mente com dúvida, medo e desânimo. Ele tentará desgastá-lo com exaustão. Ele incitará pessoas a se oporem a você. Às vezes, até aqueles mais próximos o entenderão mal, o criticarão ou o trairão. Isso não é um sinal de que você está no caminho errado. É a confirmação de que você carrega algo poderoso. Olhe para Jesus. Antes de começar seu ministério, ele foi levado ao deserto, onde foi tentado por Satanás. O inimigo não apareceu quando Jesus era criança em Nazaré, mas no momento em que ele entrou em sua unção, os ataques se intensificaram. Por quê? Porque o inimigo sabia que se Jesus cumprisse sua missão, seu reino seria destruído. Será o mesmo para você. Os ataques virão, mas eles não podem detê-lo, a menos que você permita. O diabo não tem poder real sobre um filho de Deus. Sua única arma é a decepção. Ele tentará convencê-lo de que você é muito fraco, muito quebrado, muito indigno. Ele tentará fazer você acreditar que a batalha é muito difícil. Mas você deve reconhecer que isso é uma guerra espiritual. E aqui está a verdade. A unção não apenas atrai ataques, ela o capacita a superá-los. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Você não está lutando por vitória, você está lutando a partir da vitória. A batalha pode ser feroz, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Como diz 1 João 4, versículo 4. Vocês, queridos filhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, quando a guerra se intensificar, mantenha-se firme. Não recue, não ceda. O inimigo só luta tanto porque sabe o que está por vir. Permaneça em oração. Permaneça na palavra. Mantenha seus olhos em Jesus. Porque quando o inimigo perceber que seus ataques apenas o tornam mais forte, ele perceberá que escolheu a pessoa errada para atacar. Quando você é perigosamente ungido, sua vida inspirará outros a buscar Deus sem que você precise tentar. Sua fome pela presença dele, sua fé inabalável e o poder de Deus agindo em sua vida acenderão um fogo nas pessoas ao seu redor. Isso não é por causa dos seus próprios esforços, é o transbordo da unção. Quando Moisés desceu da montanha após encontrar Deus, seu rosto brilhava com glória, como diz Êxodo 34, versículo 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver falado com o Senhor. Ele não precisava anunciar que esteve com Deus. As pessoas podiam ver isso. Quando você carrega uma unção profunda, a mesma coisa acontece.
As pessoas notarão algo diferente em você. Elas sentirão a presença de Deus em você, e isso despertará algo nelas. Alguns virão até você dizendo: "Não sei o que é, mas sinto paz quando estou perto de você." Outros começarão a fazer perguntas mais profundas sobre fé, porque sua vida os faz ter fome de algo mais. Sem perceber, você se tornará um testemunho vivo do poder e da presença de Deus. Mas entenda, a unção nunca é para a fama pessoal. É para a glória de Deus. Se as pessoas são atraídas a você, sempre as aponte de volta para Jesus. Nunca deixe o foco permanecer em você, porque não é você que elas precisam, é Ele. Ao mesmo tempo, esteja preparado. Nem todos serão inspirados. Alguns ressentir-se-ão da sua unção, alguns a invejarão, alguns tentarão competir com ela ou desacreditá-la, mas não deixe que isso o desencoraje. Mantenha o foco em sua missão, continue brilhando, continue ardendo, continue buscando Deus. Porque enquanto você permanecer na presença dele, sua vida continuará sendo uma luz que atrai as pessoas das trevas para a sua maravilhosa graça. Quando você é perigosamente ungido, você experimentará temporadas de isolamento. Haverá momentos em que Deus o afastará da multidão, não para puni-lo, mas para prepará-lo. Ao longo das Escrituras, vemos esse padrão. Antes de Moisés liderar Israel, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Davi se tornar rei, ele passou anos escondido em cavernas. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi levado ao deserto por 40 dias. Por quê? Porque antes de Deus usar você publicamente, ele o prepara privadamente. Nessas temporadas de isolamento, pode parecer que ninguém o entende. Amizades podem mudar. As pessoas com quem você costumava ser próximo podem se afastar. Você pode se sentir esquecido, ignorado ou até rejeitado. Mas não se desanime. Isso é uma separação divina. Deus está cortando distrações. Ele está removendo vozes que não se alinham com seu destino. Ele está atraindo você para um nível mais profundo de intimidade com Ele. É no lugar secreto que você desenvolve a força, a sabedoria e o caráter necessários para carregar a unção. Quando ninguém está vendo, Deus está observando. Quando ninguém está aplaudindo, o céu está trabalhando. Quando parece que nada está acontecendo, Deus está fazendo mais em você do que você pode ver. O inimigo tentará convencê-lo de que você está sozinho. Mas lembre-se, o isolamento não é abandono, é preparação. Deus está separando você porque o que Ele está prestes a fazer em sua vida exige um novo nível de consagração. Então, abrace o processo. Não lute contra o isolamento. Deixe que Ele o refine. Porque quando a temporada mudar e Deus o liberar, você avançará mais forte, mais sábio e mais ungido do que nunca. Quando você é perigosamente ungido, você carrega uma ousadia inabalável. O medo não o controla. A intimidação não o silencia. Você fala e age com confiança, não por causa de quem você é, mas por causa de quem está dentro de você. A unção o torna destemido. Olhe para Davi. Ele era apenas um menino pastor. Mas quando a unção de Deus veio sobre ele, ele correu em direção a Golias, quando todos os outros estavam com medo. Olhe para Elias. Ele ficou sozinho contra 450 profetas de Baal e invocou fogo do céu. Olhe para Pedro. Antes temeroso de admitir que conhecia Jesus, mas depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele pregou ousadamente e 3.000 almas foram salvas em um dia. Quando Deus o unge, você não vê mais gigantes. Você vê oportunidades para Deus mostrar seu poder. Você não se curva às opiniões das pessoas. Você permanece firme na palavra de Deus. Você não vacila quando a oposição vem. Você avança, sabendo que o céu o apoia. Esse tipo de ousadia incomoda as pessoas.
O mundo tentará rotulá-lo como arrogante, imprudente ou extremo. Mas você não se deixa abalar pelas opiniões deles, porque sua confiança está no Senhor. Provérbios 28, versículo 1, diz: os justos são tão ousados quanto um leão. Quando você anda em ousadia divina, nada pode abalá-lo e nada pode detê-lo. Mas lembre-se, essa ousadia deve estar enraizada na humildade. A verdadeira unção não o torna orgulhoso. Ela o torna destemido para a glória de Deus. Então, mantenha-se forte. Não peça desculpas pelo fogo dentro de você. Não se contenha quando Deus lhe disser para falar. Porque quando você anda nesse tipo de ousadia, o inferno treme e o céu se move em seu favor. Quando você é perigosamente ungido, sua fome por Deus nunca desaparece. Não importa o quanto você experimente de seu poder, não importa quantos avanços você veja, você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais. Essa fome é diferente do que o mundo entende. As pessoas perseguem sucesso, riqueza ou reconhecimento e, quando conseguem, sentem-se vazias. Mas, quando você é ungido, sua fome cresce. Quanto mais você o busca, mais você ora. Quanto mais você encontra sua presença, mais você percebe que não pode viver sem ela. Moisés viu o Mar Vermelho se abrir, ele viu maná cair do céu. Ele encontrou Deus na montanha. E ainda assim, em Êxodo 33, versículo 18, ele clamou: mostra-me a tua glória. Ele tinha visto tanto, mas ainda queria mais. Isso é o que acontece quando você é verdadeiramente ungido. Você não se satisfaz com os encontros de ontem. Você anseia por um fogo novo. Você deseja uma intimidade mais profunda. Essa fome o tornará diferente. Enquanto outros estão contentes com uma fé casual, você estará acordado à noite clamando por Deus. Enquanto outros estão satisfeitos com o cristianismo rotineiro, você estará desesperado por avivamento. As pessoas podem não entender por que você ora do jeito que ora, por que você jejua, por que você passa horas em adoração, mas a verdade é que você não pode evitar. Há um fogo dentro de você que se recusa a ser apagado. É por isso que Jesus disse em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quanto mais você o busca, mais ele o enche. E quanto mais ele o enche, mais você o deseja. É um ciclo de glória que nunca termina. Então, se você sente essa fome inabalável dentro de você, não a ignore. Aprofunde-se. Busque-o como nunca antes. Porque Deus não derrama sua unção sobre aqueles que são meio-hearted. Ele a derrama sobre aqueles que estão desesperados por ele. Quando você é perigosamente ungido, você será atacado por espíritos religiosos. A maior oposição nem sempre virá do mundo. Virá daqueles que afirmam conhecer Deus, mas não entendem o movimento de seu espírito. Isso aconteceu com Jesus. Os fariseus e líderes religiosos foram os que mais o odiaram. Eles não podiam negar seus milagres, eles não podiam explicar sua sabedoria, mas, porque não podiam controlá-lo, tentaram silenciá-lo. Eles o acusaram de quebrar a tradição, eles o chamaram de blasfemo. Eles até disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás, como diz Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem não expulsa demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. E acontecerá com você. Quando a unção em sua vida crescer, pessoas religiosas o criticarão. Elas dirão que você é muito radical, muito apaixonado, muito extremo. Elas questionarão seu chamado, seus métodos, seu fogo. Não porque você está errado, mas porque você está perturbando o conforto delas. A unção sempre expõe a religião morta e pessoas religiosas não gostam disso. Mas não se desanime. Se Jesus foi oposto, você também será. Se Paulo foi perseguido,
você também será. Se a igreja primitiva foi ridicularizada e rejeitada, você enfrentará o mesmo. Mas aqui está a chave. Não lute na carne. Não perca tempo discutindo com aqueles que se recusam a ver. Mantenha seus olhos em Deus. Deixe seu fruto falar por si mesmo. Espíritos religiosos podem criticar, mas não podem calar o que Deus ungiu. Eles podem tentar derrubá-lo, mas não podem calar Deus. Eles podem tentar desacreditá-lo, mas não podem apagar o poder da presença dele em sua vida. Então, quando a oposição vier, use-a como uma medalha de honra. Os ataques são a prova de que você está caminhando em algo real. Continue avançando, continue pregando, continue ardendo por Deus, porque o que Ele começou em você, nenhum sistema religioso pode parar. Ouvir uma mensagem como sinais de que você foi escolhido para um propósito maior é como sentir um vento forte que sacode a alma, despertando algo profundo que talvez tenhamos ignorado por muito tempo. Essa mensagem, inspirada na força espiritual de Billy Graham, não é apenas um discurso, é um chamado, um convite para olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que Deus nos criou com um propósito que transcende o comum. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é uma chama que aquece corações e comunidades, essa mensagem ressoa como um tambor de festa, vibrante e impossível de ignorar. Ela nos lembra que, em meio ao caos da vida cotidiana, o trânsito de São Paulo, as filas no mercado, as lutas para pagar as contas, há um plano maior, uma missão divina que pulsa em cada um de nós. A primeira coisa que me marcou foi a ideia de que, quando Deus nos unge, o mundo não pode nos ignorar. No Brasil, onde a espiritualidade está tão enraizada, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações silenciosas nas favelas, essa verdade é palpável. Senti isso ao refletir sobre momentos em que, sem explicação, alguém se aproximou de mim buscando conselhos ou simplesmente uma palavra de conforto. Não era sobre mim, mas sobre o que Deus colocou em mim. Essa unção, como a mensagem destaca, atrai tanto amor quanto resistência. Lembrei-me de situações em que fui incompreendido ou criticado sem motivo claro. No começo isso doía, mas agora entendo. A luz que carregamos incomoda as trevas. Para nós, brasileiros, que valorizamos laços familiares e comunitários, aprender a amar mesmo aqueles que nos rejeitam é um desafio, mas também uma oportunidade de viver o Evangelho na prática. Outro ponto que tocou meu coração foi o peso da responsabilidade que vem com a unção. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos dificuldades com otimismo e fé, essa ideia ressoa profundamente. Pensei nas vezes em que senti um chamado para fazer algo maior. Talvez ajudar um vizinho, liderar um projeto na igreja ou simplesmente ser um exemplo de integridade no trabalho. Mas com esse chamado veio o medo, a dúvida e, às vezes, a solidão. A mensagem me fez perceber que essas batalhas não são sinais de fracasso, mas de propósito. Assim como Davi enfrentou Saul e Jesus enfrentou tentações, nós também enfrentaremos guerras espirituais. No contexto brasileiro, onde a resiliência é quase um traço cultural, essa verdade nos encoraja a não desistir, mesmo quando tudo parece contra nós. A ousadia mencionada na mensagem também me inspirou. No Brasil, onde a alegria e a expressividade são marcas registradas, ser ousado na fé não significa apenas falar alto, mas viver com convicção. Lembrei-me de uma vez em que, numa roda de amigos, compartilhei minha fé, mesmo temendo ser ridicularizado. Para minha surpresa, isso abriu portas para conversas profundas. A mensagem me ensinou que, quando somos ungidos, nossa ousadia não vem de nós, mas do Espírito que nos guia. Isso é libertador, especialmente numa cultura como a nossa, onde às vezes sentimos pressão para nos conformar.
A fome por Deus, outro tema central, é algo que vejo refletido nas nossas igrejas lotadas, nos terços rezados em família, nas músicas gospel que ecoam pelas ruas. Essa fome me desafia a não me contentar com uma fé morna. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, somos chamados a buscar mais de Deus, mesmo quando a rotina tenta nos distrair. A mensagem me lembrou que, como Moisés, que viu milagres e ainda pediu para ver a glória de Deus, devemos sempre desejar mais da presença divina. As lições que tiro disso são práticas e transformadoras. Primeiro, aprendi a abraçar as batalhas como sinais do meu chamado. Em vez de me sentir derrotado quando enfrento oposição, vou orar e confiar que Deus está me sustentando. Segundo, vou cultivar a ousadia, falando e agindo com confiança, mas sempre com humildade, sabendo que é Deus quem opera em mim. Terceiro, vou proteger minha fome espiritual, reservando tempo diário para oração e leitura da Bíblia, mesmo em meio à correria. No Brasil, onde a fé é tão viva, isso significa também me conectar com minha comunidade, seja na igreja, na família ou com amigos, para crescer juntos na fé. Por fim, entendi que a unção não é para minha glória, mas para a de Deus. Isso me desafia a apontar sempre para Ele, seja ajudando um estranho ou compartilhando uma palavra de esperança. Essas lições não são apenas ideias, são um mapa para viver com propósito. No Brasil, onde enfrentamos desigualdades e desafios, mas também temos uma fé inabalável. Ser perigosamente ungido significa ser luz em meio às trevas. Significa levar esperança às periferias, amor às famílias e verdade aos corações. É um chamado para transformar nossa nação, uma pessoa de cada vez, começando por nós mesmos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de inspiração. Fique até o fim, porque temos uma surpresa especial que vai fortalecer ainda mais sua fé. Vamos juntos espalhar essa chama para o Brasil e além.